Você sabia que existe um padrão simples que pode estar presente em tudo, desde a forma das árvores até as espirais das galáxias? Esse padrão é um dos conceitos mais fascinantes da matemática moderna. Eles são formas geométricas complexas e infinitas que se repetem em escalas cada vez menores. Essas formas são encontradas em toda a natureza, como na estrutura dos brócolis romanescos, nas nervuras das folhas de samambaia e no famoso floco de neve de Koch. Eles também são usados em diversas aplicações, desde a arte digital até o design para antena de celulares. Eu estou falando sobre a ciência dos fractais. Nos próximos minutos, você irá descobrir o poder dos fractais e como eles podem explicar a complexibilidade do nosso mundo. Eu sou o professor Jorge Júnior, aqui do FB Online, e vou guiar você através dos mistérios das ciências dos fractais. Então, vem comigo. Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes menores, cada uma das quais é semelhante à do objeto original. Eles também são encontrados na natureza, como nas formas das árvores, nas veias das folhas, na forma das montanhas, no relevo do solo e nas estruturas moleculares. Os fractais são uma forma eficiente de maximizar a superfície em relação ao volume, permitindo que as plantas, por exemplo, absorvam a maior quantidade possível de luz solar e nutrientes do solo. Esses padrões podem ser encontrados em toda a natureza, desde galáxias em espiral até nos detalhes minuciosos de um floco de neve. Você sabia que nenhum floco de neve é igual ao outro? Isso ocorre porque cada floco de neve é um fractal único e complexo, formado por uma infinidade de ramos e ligações. Você já deve ter ouvido falar sobre o floco de neve de Koch, que é um instrumento fractal gerado por um processo de subdivisão simples. É incrível pensar que um simples padrão de 3 linhas pode se repetir infinitamente e criar um objeto tão bonito e complexo como um floco de neve. Outro exemplo de fractal na natureza é o chamado brócolis de Sierpinski. Esse fractal é formado por triângulos equiláteros conectados em uma rede. Quando a rede é construída de acordo com uma regra simples, o resultado é um padrão fractal que se repete infinitamente em uma escala menor. O padrão é semelhante a um broco de brócolis, e por isso recebeu esse nome. Além desse brócolis diferentão, há outros exemplos incríveis de fractais na matemática. Um deles é o conjunto de Mandelbrot, descoberto por Bernard Mandelbrot em 1975, que foi o pioneiro em ressaltar a importância dos fractais. Inclusive, o termo fractal foi cunhado por ele. O conjunto de Mandelbrot é formado por um conjunto infinito de padrões geométricos semelhantes que se repetem infinitamente em uma escala menor. Parece um conjunto de formas caóticas, mas cada detalhe é determinado por uma fórmula matemática simples. O conjunto de Mandelbrot é tão complexo que, mesmo com a ajuda de supercomputadores, ainda há parte deles que nunca foram exploradas. Esse conjunto é tão complexo e bonito que muitas pessoas o consideram uma obra de arte matemática. Ainda na década de 80, após ser fascinada pelos estudos de fractais de Mandelbrot, o engenheiro Nathan Cohen, da Universidade de Boston, percebeu o potencial dos fractais para antenas. Cohen percebeu que as formas fractais podiam ser usadas para criar antenas menores e mais eficientes do que as antenas convencionais. A principal diferença entre uma antena comum e uma antena fractal é a sua forma. Uma antena convencional é projetada para funcionar em uma frequência específica e tem uma forma específica para isso. Já uma antena fractal é projetada para funcionar em várias frequências e sua forma é baseada em uma forma fractal. Isso permite que a antena fractal seja mais eficiente na captação e transmissão de sinais em várias frequências. A antena fractal também tem outras vantagens em relação às antenas convencionais. Ela é mais compacta, o que a torna mais fácil de instalar em dispositivos portáteis, como celulares, tablets, e além disso, a antena fractal é mais resistente à interferência, o que significa que ela pode captar sinais mais fortes e ter uma melhor qualidade de sinal em áreas com muitos sinais conflitantes. Já na arte, os fractais também são usados, como na obra do artista holandês M.C. Escher, que
explorou a geometria fractal em muitas de suas xilogravuras surrealistas ainda no século XX. Já hoje, a arte fractal moderna usa algoritmos computacionais para gerar imagens fractais incrivelmente complexas e bonitas. Os fractais também são encontrados na arquitetura. O arquiteto espanhol Antoni Gaudí, por exemplo, usou padrões fractais em muitas de suas obras, como na famosa Casa Batlló, em Barcelona. Ele usava esses padrões para criar formas orgânicas e fluidas que se assemelham à natureza. Uma aplicação interessante dos fractais é na compressão de imagens e arquivos de áudio. Ao utilizar a técnica de compressão fractal, é possível reduzir drasticamente o tamanho de arquivos sem comprometer a qualidade. Isso é possível porque muitas imagens e som contêm padrões fractais. Quando uma imagem é comprimida usando um algoritmo fractal, ela é dividida em pequenos blocos que são transformados em padrões fractais. Esses padrões são armazenados em uma tabela e usados para reconstruir a imagem quando ela é exibida novamente. Esse método de compressão pode reduzir o tamanho de um arquivo de imagem em até 90%, sem perda de qualidade. Os fractais não são apenas uma curiosidade matemática, mas têm aplicações práticas em muitas áreas, como na análise de dados, na previsão do tempo e até mesmo na criptografia. Com tantas aplicações e descobertas fascinantes ainda a serem feitas, é fácil entender por que os fractais são tão fascinantes para matemáticos, cientistas e entusiastas da ciência em geral. E é exatamente por isso que você precisa se inscrever e compartilhar com seus amigos. E se quiser ainda mais conteúdo, confira nossos cursos online em nossa plataforma em fbonline.com.br. Os fractais são uma parte muito interessante na matemática, não é? E você sabe para que serve a matemática? Não? Você precisa assistir o nosso vídeo sobre a importância da matemática. Te vejo lá.